Meus irmãos e minhas irmãs, meus filhos e filhas, celebramos hoje o domingo dentro da oitava do Natal do Senhor. Celebramos hoje o encerramento do ano jubilar da esperança, 2025 anos do mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje à tarde, em nossa Catedral Diocesana, numa missa presidida por nosso bispo, haveremos de encerrar o ano, depois de termos vivido tantos momentos, celebrado tantos acontecimentos, agradecermos a Deus por este ano, por este tempo profundo e profícuo que Ele nos concedeu. Festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Celebramos hoje na liturgia esta família, que é modelo para todas as famílias da terra. De modo especial, olhemos para o texto do Santo Evangelho. Vejamos como a família de Jesus, Maria e José enfrentou dramas, sofrimentos, dificuldades, rejeição, fugas e tantas outras coisas. E eles nos mostram um caminho eficaz para que a nossa vida, como família, como comunidade, como membros da Igreja de Cristo, possa ir acontecendo, para que a nossa vida não se perca ao longo do caminho. Escutar a voz de Deus. Reparem como José e Maria estavam atentos aos sinais. Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito e fica lá até que eu te avise. Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. Sempre escutando a voz de Deus, sempre procurando entender os sinais de Deus. Qual é o segredo, ou qual é a mensagem, ou qual é a orientação para as nossas famílias hoje? Escutar o que Deus tem a nos dizer. Perguntar sempre para Deus qual é a sua vontade nesta situação. Qual é a sua orientação, Senhor, para a minha família neste momento, para o meu projeto de vida. Isso é sabedoria. Isto é uma atitude de quem coloca a sua vida nas mãos de Deus. O salmo desta liturgia nos ajuda e nos ensina que isso dá certo quando o salmista diz: felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Vamos dizer juntos: felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. O que a palavra de Deus está querendo dizer? Felizes os que temem o Senhor, os que procuram viver em Deus, os que procuram observar com fidelidade, com generosidade, com responsabilidade a palavra de Deus. Às vezes, eu dizia isso ontem e hoje digo de novo, nós muitas vezes queremos fazer as coisas do nosso modo. Estou querendo construir aqui. Não me preocupo se vai dar certo, se vou colocar ferro, se não vou colocar. Depois a gente resolve. Às vezes, na vida humana, parece que nós agimos desta forma. Nós não perguntamos para Deus, isso é ou não é vontade do Senhor? Esse projeto para a minha vida é ou não é vontade de Deus? Se lá na frente não der certo, aí eu volto pedindo para Deus para resolver. Não. É mais sábio, é mais prudente e é correto eu perguntar primeiro para Deus: Senhor, tenho esse desejo no meu coração,
mas isso é para o meu bem? Isso é a tua vontade para a minha vida? Isso vai edificar a minha vida? Um dia desses alguém me encontrava e pedia: padre, reze por mim, farei um concurso, estou precisando tanto de um trabalho, precisando tanto de uma oportunidade. E eu dizia: não vou pedir a Deus que você passe no concurso, vou pedir a Deus que Ele concretize na sua vida a vontade dEle. Porque às vezes, irmãos e irmãs, nós queremos muito alguma coisa, nós queremos muito, olha, eu tenho esse projeto para a minha vida, eu tenho esse sonho e eu vou correr atrás do meu sonho, mas o sonho que eu tenho é o sonho de Deus para mim? A vontade que eu tenho é a vontade de Deus para mim? Dom Antônio, nosso bispo emérito, sempre que ia nos transferir e que nós ficávamos segurando, eu mesmo fui um dos que, na primeira vez que ele me chamou para uma transferência, ele conversou 3 horas comigo, tentando me convencer de que eu tinha que ir para acolá, porque acolá era um lugar tal. E aí eu nunca esqueço da fala dele. Ele dizia: Padre Edson, quando a gente faz a vontade de Deus, a responsabilidade para dar certo passa a ser dele. Quando a gente faz a própria vontade, a responsabilidade para dar certo passa a ser nossa. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz de quem teme a Deus, de quem respeita as leis de Deus e de quem vive procurando agradar a Deus. Por que digo procurando agradar a Deus? Porque nós não conseguimos agradar, mas se existe uma busca em nós, já é alguma coisa, já é um passo. Se existe uma vontade em nós, já é alguma coisa. A família, a nossa casa, o marido, a mulher, os filhos, todos nós somos uma família, temos uma família e precisamos colocar a vida da nossa família nas mãos de Deus. Precisamos colocar a vida da nossa família sobre o horizonte de Deus. Consagrarmos diariamente a nossa família. Rezarmos sempre pela nossa família. Os pais rezarem pelos filhos. Papai e mamãe, nunca digam palavras de maldição sobre os filhos de vocês. A palavra tem poder. A palavra tem poder. E a boca do pai e a boca da mãe tem força. Diga sempre palavras de bênçãos para os filhos de vocês. Proclamem sempre a bênção de Deus sobre os filhos de vocês. Filhos, obedeçam vossos pais. A leitura primeira vai dizer que quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar, será atendido. Vejam que bonito. Filhos, escutem os pais. Às vezes um conselho do pai, ele é indigesto. Papai devia pensar diferente, mas papai tem a cabeça muito fechada. Mamãe tem a mente muito fechada, só quer as coisas do jeito dela, só quer tudo do jeito dele. O pai e a mãe que ama seus filhos, aconselha, chama atenção, exorta, corrige e às vezes até dá um ensinamento. É porque quer ver o filho sofrer? É porque sente prazer em ver o filho chorar? De jeito nenhum. É porque o pai e a mãe entendem que a sua missão é educar os filhos na fé, dar Deus aos filhos. Um ditado antigo
quem não quer ver o filho, quem não quer chorar pelo filho, faz ele chorar primeiro. Quando criança, na educação, na condução, no colocar os limites, e o pai e a mãe têm que fazer isso, colocar limite nos filhos. Às vezes, vocês sabem que eu olho muito, que eu observo, às vezes eu fico observando que os menininhos de vocês têm domínio sobre a vida de vocês. Às vezes, quem manda na casa, quem manda na família não é o pai e a mãe, é o menino, a menina. Só come o que ele quer, o que ela quer, só faz o que ele quer. Isso não pode. Pai, mamãe, sejam referências para os filhos de vocês e sejam senhores de sua casa e não marionetes na mão dos filhos. Não é o filho que tem que pôr a ordem na casa, é o pai, é a mãe que tem que educar, que tem que colocar limites, que tem que colocar regras. Isso não pode acontecer. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele viver, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez. Procura ser compreensivo para com ele. Quantos idosos sofrendo pela ausência dos filhos? Quantos idosos abandonados em lares, sofrendo pela negligência dos filhos? Quantos de nós filhos não erguemos um quartinho lá no final do nosso terreno, colocamos uma cama, contratamos até alguém para cuidar, para levar a comida, a água, colocamos até ar-condicionado no quarto, mas ao invés do ar-condicionado, seu pai, sua mãe, talvez quisesse você do lado, escutando. Talvez quisesse contar as histórias repetidas, porque quando a gente vai ficando de mais idade, começa a repetir as histórias. Eu tenho uma senhora que amo e quero muito bem, sou encantado por ela, que me liga às vezes 8 vezes por dia. E o que ela contou de manhã, ela conta à tarde. E às vezes já deu vontade de gravar, não para mostrar a ela a repetição, mas para que um dia eu possa escutar de novo, quando já não tiver mais ela ao meu lado. Então, filhos, valorizem os pais de vocês. Ah, mas o meu pai, padre, é um viciado. Meu pai, padre, é alguém que fez tanto mal a gente, fez tanto mal à minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que não vale a pena eu estar perto. Eu entendo as feridas do coração também. Eu entendo as feridas da alma. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, à luz da fé. Pai, mãe, sendo ele e ela quem for, merece nosso respeito, merece nossa consideração. Mas eu não queria a minha família dessa forma. Eu queria uma outra família, eu queria um outro pai, eu queria uma outra mãe. Pai e mãe não somos nós que escolhemos, é Deus que nos dá. Pai e mãe não é escolha nossa, é presente de Deus, é dom de Deus. Por isso amemos os nossos pais, cuidemos deles. Pais, amem os vossos filhos, amem os filhos de vocês, mesmo quando é difícil, mesmo quando é exigente. Às vezes amar significa também manter distância, às vezes amar significa também agir com dureza, mas o amor tem disso. Quem ama corrige, quem ama exorta, quem ama chora, porque ama, porque não deseja ver o filho no caminho errado. Filhos, amparem os pais de vocês, tenham paciência e valorizem agora, valorizem hoje. Amanhã pode ser tarde demais. E a coisa pior do mundo é sermos dotados de remorso.
Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter ajudado nisso, eu poderia ter ajudado naquilo. Eu poderia, não pode mais. Não tem como voltar no tempo. O tempo é uma realidade que nós não podemos voltar. O tempo passa, as coisas vão passando, por isso aproveitemos o agora da nossa vida. Aproveitem a família de vocês, os filhos de vocês, os pais de vocês. Digo a vocês como sinto saudade da imagem do meu pai. Um homem trêmulo, sofria de mal de Parkinson, mas um homem extremamente zeloso com as coisas de Deus. Mas hoje, no meu coração, existe uma saudade agradecida. Eu nem consigo chorar, ficar assim, não. Eu sinto saudade, mas no meu coração existe gratidão, porque fui um bom filho e tenho certeza de que fui. Isso me dá uma paz de espírito muito grande. Tudo que eu podia fazer por ele, eu fiz. Cuidei até o final, na hora da morte, segurei a vela, estava do lado. Como é bom a gente cumprir a missão. Filhos, papai e mamãe ama vocês. Filhos, pai e mãe ama tanto que tem coragem de dar a vida. E às vezes nós somos tão ingratos, tão duros, tão rabugentos, tão cheios de coisas. Quanto pai, quanta mãe hoje não queria ganhar dos seus filhos, não um carro, uma casa, mas um beijo, um abraço, um cheiro, um eu te amo, um cuidado. Quantos de nós, há muito tempo, por exemplo, não visitamos o nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó? Olhemos o que a palavra de Deus nos diz. Depois, também, esta leitura bonita da carta de São Paulo aos Colossenses. Como deve ser a vida da família no Senhor? Diz ele: revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, paciência, mansidão, humildade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Quem é professor aqui, levanta a mão. Quem é professor, levanta a mão. Obrigado. Por que eu peço vocês para levantar as mãos? Porque vocês recebem nas escolas o resultado das nossas famílias. Na família, meus irmãos, nós aprendemos valores inegociáveis. Na família, nós precisamos aprender o que é amor. Na família, nós aprendemos o que é perdão. Na família, nós aprendemos muito de fé. A família é a primeira igreja doméstica. E hoje nós temos nas nossas escolas, e eu digo isso, nas escolas, na catequese, tantas crianças feridas. Feridas na sua afetividade, feridas no seu coração, crianças com feridas com o pai, com a mãe, pela falta de zelo, pela falta de amor, porque não se sentem acolhidas, amadas, respeitadas, crianças verdadeiramente adoecidas. Quantas vezes eu não atendo jovens, adolescentes, dizendo, não tenho sentido para a minha vida, não tenho amor de meu pai, não tenho amor de minha mãe, não me sinto acolhido em casa. Pensem nisso. Casa boa, comida de qualidade, educação boa, dinheiro no Pix, um iPhone 16 Pro Max, não significa para a criança, para o jovem, uma prova de amor, se isto não for alinhado a gestos concretos. Eu sei, pais e mães, que vocês procuram dar o melhor para os filhos de vocês. A melhor educação, a melhor escola, a melhor casa, o melhor celular, a melhor comida, a melhor roupa, é tudo para os filhos. Mas, por favor, não se esqueçam de que o coração
não se alimenta destas coisas. Coração se alimenta de amor, de generosidade, de bondade, de compaixão, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Muitas famílias quebradas pela falta de perdão. Precisamos aprender a perdoar sempre. Me dói tantas vezes olhar, por exemplo, que entre nós existem intrigados, que não nos suportamos nem sentar no mesmo banco, nem estar na mesma igreja. Como deve ser difícil para um pai, para uma mãe, reunir os filhos numa ceia e perceber que os filhos não se falam. Como é difícil casais inteiramente feridos pela falta de perdão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus filhos. O perdão vale muito mais para quem dá do que para quem recebe. O perdão é uma libertação do coração. Queira perdoar. Se esforce para perdoar. E talvez você me diga, como uma senhora me disse um dia num atendimento, é porque não foi com o senhor. Não, o método não pode ser esse. O método para nos ajudar a conquistar o perdão é olhar para a cruz de Cristo. Ele perdoou toda a culpa, toda a dívida na cruz e nos perdoa sempre e todos os dias. Viver a prática do perdão. Depois vem uns conselhos bonitos que eu quero lembrar para vocês. Esposas, cadê as mulheres casadas e quem tem família por aqui, quem já tem esposo, levanta aí a mão. Mulheres, só as mulheres. Muito bem. Escutem o que a palavra está dizendo. Esposa, sede solícitas para com vossos maridos, como convém ao Senhor. Mulheres, ocupem o lugar de vocês na família. Não distratem os maridos, não faltem com respeito para com eles. Tenham paciência, saibam ser zelosas. Eu dizia isso nas missas anteriores e quero dizer isso agora de novo. Uma boa mulher, uma boa esposa é a alegria da vida de um homem. É a alegria da vida de um homem casado, bem casado, feliz na sua escolha. Mulheres, vocês têm uma capacidade que nós homens não temos, a de mudar um homem. Uma mulher transforma a vida de um homem. Uma mulher que reza, que dobra os joelhos, que se sacrifica, ela tem força para mudar o marido e os filhos. Isso é uma graça que Deus concede a vocês. Uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma boa profissional na vida de um homem é uma bênção. Mulheres, não vivam a vida de vocês de qualquer jeito. Se portem como tais, como mulheres que temem a Deus, que servem a Deus. Olhai as vestimentas de vocês. Cuidado com as conversas de vocês. Cuidado com a figura de mãe, de mulher dentro de casa para os filhos de vocês. Não queiram o lugar do esposo de vocês. Mulheres, a cabeça da casa é o homem, mas o pescoço é a mulher. E a cabeça só vai para onde o pescoço gira. São vocês que têm que ajudar. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Eita pancada. Amar significa fidelidade. Amar significa zelo. Amar significa compreensão. Amar significa companheirismo. Panela cheia, casa mobiliada, carro na garagem, viagem para a Disney, não é sinônimo de felicidade não, viu?
se falta companheirismo. Pode ter dinheiro no Pix para comprar o Iguatemi inteiro, mas se falta companheirismo, se falta solidariedade, se falta carinho, se falta diálogo, se falta atenção, falta tudo. E o casamento começa a ruir, e a família começa a entrar em colapso. Amem as esposas de vocês. Amem as mulheres que Deus colocou na vida de vocês. Amem o dom de Deus que está na vida de vocês. Valorize a sua esposa, elogie, respeite. Não seja infiel, não viva na mentira, não seja desonesto. Procure ser um bom pai, um bom esposo. Façam refeição juntos, durmam perto um do outro. Cuidado com o celular, cuidado com as amizades. Às vezes eu percebo que o celular tem dominado a nossa vida, até mesmo a vida de vocês casais. Vão se deitar depois de um dia corrido, ao invés de aproveitar para dormir mais cedo, fica lá cada um com o celular na mão, mesmo do lado um do outro na cama, mas cada um com o celular na mão, às vezes vendo tanta coisa fútil. Poderia estar dialogando, poderia estar conversando, poderia estar rezando, poderia estar no ato conjugal, que é algo consagrado. Eu tenho que dizer isso, eu tenho que falar disso. Nós perdemos muito tempo com aquilo que não edifica, com aquilo que não constrói a nossa família. Celebrando a Sagrada Família de Jesus, Maria e José, olhemos para as nossas famílias. Primeiro, para agradecer a Deus. Muito obrigado, Senhor, pela minha família. É cheia de defeitos, de limitações, mas é a minha família. Muito obrigado, Senhor. Depois, olhando os defeitos e as limitações, Senhor, me dá sabedoria para governar a minha casa, para conduzir a minha família, para ser um pai virtuoso, uma mãe virtuosa, alguém que verdadeiramente teme a Deus. A maioria dos senhores e das senhoras tem no máximo 5 filhos, no máximo. A maioria tem 1, 2. Vocês imaginem um pai de família com mais de 20 mil filhos, tentando cuidar deles. Assim é o padre na nossa paróquia. Eu sou um pai de família com mais de 20 mil filhos, preocupado, tentando orientar, tentando conduzir. Isso só é possível pela sabedoria de Deus. Deus abençoe as nossas famílias. Deus abençoe a todos nós. Amém.